A luta diária entre sua carne e seu espírito é uma batalha constante, e muitas vezes você perde essa batalha sem nem perceber. A carne grita por prazer, conforto e vaidade, enquanto o espírito clama por santidade, oração e intimidade com Deus. E hoje vou mostrar como você pode vencer a sua carne e fortalecer o seu espírito. Muitos pensam que basta orar de vez em quando ou evitar pecar em certos momentos. Mas a verdade é que essa batalha vai muito além de simples hábitos. É uma guerra entre o velho homem e o novo, entre a natureza caída e a nova criatura em Cristo. Mas antes, se você deseja aprender o verdadeiro segredo do jejum e da oração, aquele que faz o céu responder, clique no link do primeiro comentário fixado. Vamos ao vídeo. Quantas vezes você sente o desejo de orar, mas alguma coisa dentro de você diz, depois eu oro? Ou vontade de ler a Bíblia, mas o celular, as distrações e o cansaço parecem vencer? Essa é a carne tentando dominar você. E quando a carne domina, seu espírito enfraquece. É por isso que tantos cristãos vivem cansados espiritualmente, desanimados e frios na fé. Não é falta de amor a Deus, é falta de resistência à carne. O apóstolo Paulo entendeu essa guerra melhor do que ninguém. Tanto que em Romanos, capítulo 7, ele declara: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Paulo, um homem cheio do Espírito, reconhecia a batalha interna entre o que ele desejava espiritualmente e o que sua carne insistia em fazer. Isso mostra que vencer a carne não é algo automático, é uma escolha diária e exige disciplina espiritual. E aqui está o segredo: a carne só reina onde o espírito está fraco. Assim como um corpo sem alimento fica debilitado, um espírito sem oração e sem a palavra fica vulnerável. Por isso, Jesus nos ensinou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Note, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O problema não é o espírito, é a falta de vigilância. E o inimigo sabe disso. Ele não precisa destruir alguém com um grande pecado. Basta enfraquecer sua vida espiritual aos poucos, desviando a atenção, roubando o tempo de oração, minando o desejo de buscar a Deus. Assim, a carne assume o controle, e o crente passa a andar por sentimentos, não mais pela fé. Mas há esperança. Há uma maneira de inverter essa balança e fortalecer o espírito para dominar a carne. E esse processo começa com uma decisão: alimentar mais o espírito do que a carne. Cada escolha, cada hábito, cada pensamento conta. A carne se alimenta das distrações e prazeres do mundo. Já o espírito se alimenta da presença de Deus. Pergunte a si mesmo: o que tem sido mais alimentado em minha vida? O que consome mais tempo? A oração ou o entretenimento? O estudo da palavra ou as conversas vazias? Essa é a balança espiritual. E quanto mais alimentamos o espírito, mais autoridade temos sobre a carne. Estudiosos e teólogos afirmavam que o segredo de uma vida vitoriosa não está em evitar tentações, mas em estar tão cheio do Espírito que o pecado se torna sem sabor. Quando a presença de Deus domina o coração, o prazer da carne perde força. E aqui está uma revelação: vencer a carne não é lutar com suas próprias forças, é permitir que o Espírito Santo lute por você. O problema é que muitos tentam vencer com disciplina humana, quando o poder vem da submissão espiritual. O Espírito Santo não apenas ajuda, ele transforma. Em Romanos capítulo 8, Paulo explica: se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. Ou seja, não é pela força do braço, mas pela ação do Espírito. O segredo é permitir que Deus controle as vontades, os desejos e até os pensamentos. Quando o Espírito Santo governa, o pecado perde espaço.
a mente se renova, o coração se purifica e a carne se submete. Esse é o início da verdadeira vitória espiritual. Mas há algo que talvez você não perceba. Vencer a carne não é apenas resistir ao pecado, é mudar a fonte de onde se bebe todos os dias. A carne se alimenta do mundo, mas o espírito se fortalece na presença de Deus. Essa diferença simples explica por que tantos vivem enfraquecidos, sem ânimo espiritual, e sentem que Deus está distante. Na verdade, o que se distanciou foi o foco. A atenção deixou o espiritual e se voltou ao terreno. O apóstolo Paulo ensinou algo profundo em Gálatas capítulo 5, dizendo: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Perceba que ele não diz apenas para negar a carne, mas para crucificá-la. Isso é radical, mas é libertador. Crucificar a carne significa colocar um fim à velha natureza, renunciar aos desejos que distanciam de Deus e entregar completamente o controle ao Espírito Santo. Não é uma decisão que se toma uma vez, mas todos os dias. Cada manhã é um novo campo de batalha espiritual. Muitos pensam, mas eu oro e ainda assim sinto vontade de errar. Isso acontece porque a oração não é apenas um pedido de ajuda, mas um ato de rendição. Quando o crente ora de verdade, ele abre mão de seu controle e diz: Senhor, governa minha vida. É nesse momento que o Espírito começa a agir com poder. Jesus nos deixou o maior exemplo disso. Em Lucas, ele orou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Mesmo em dor, ele venceu a carne ao escolher a vontade de Deus. Isso nos ensina que vencer a carne não é evitar o sofrimento, mas obedecer mesmo quando dói. A carne quer conforto, mas o espírito busca propósito. A carne procura atalhos, o espírito busca o caminho estreito. A carne quer ser servida, o espírito quer servir. Essa é a diferença entre quem vive para o mundo e quem vive para o reino. E há algo mais profundo. A carne não desaparece. Ela precisa ser vencida todos os dias. Ela tenta ressuscitar, tenta retomar o trono. É por isso que a vigilância nunca pode parar. Jesus disse em Mateus, capítulo 26, versículo 41, Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiar é observar as brechas, é fechar as portas antes que o inimigo entre. E é exatamente aí que muitos perdem a guerra. Acreditam que venceram, mas relaxam na vigilância. A carne é como um inimigo silencioso, esperando o momento certo para atacar. Quando o cristão baixa a guarda, o inimigo se aproxima. Mas há uma chave poderosa: a presença constante de Deus. Quando o Espírito Santo habita plenamente, a carne perde força. Isso não significa que as tentações desaparecem, mas que o poder para resistir aumenta. O Espírito Santo é a fortaleza do crente. O Espírito se fortalece na fome por Deus, fome de oração, fome da palavra, fome de santidade. Um coração faminto por Deus não é dominado pela carne, porque já encontrou um prazer maior, o prazer de estar na presença do Criador. Mas como se alimenta o Espírito na prática? Primeiramente, através da palavra. A Bíblia não é apenas um livro, é alimento celestial. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus declarou: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando se lê a palavra com fé, o espírito se fortalece, a mente se renova, o coração se enche de luz e a carne enfraquece. Depois, através da oração constante. Orar não é repetir palavras, mas conversar com o Pai. É abrir o coração e se render completamente. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, está escrito:
Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos, pela oração e súplica, com ações de graças. A oração liberta, acalma e fortalece o interior. E há ainda algo que muitos negligenciam: o jejum. O jejum é uma arma espiritual poderosa, porque cala a voz da carne e desperta o espírito. É um ato de submissão. Quando o corpo sente fome e a alma se curva diante de Deus, o espírito cresce. Em Mateus capítulo 6, versículo 17, Jesus disse: quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Ele não disse se jejuardes, mas quando, mostrando que o jejum é parte da vida cristã. Jejuar é declarar: Senhor, Tu és mais importante do que minhas vontades. E cada vez que o corpo é negado, o espírito ganha força. Esses três pilares, palavra, oração e jejum, são como o tripé que sustenta a vida espiritual. Quem pratica essas três disciplinas vive em vitória. Não porque é forte, mas porque Deus age através da entrega. Mas existe ainda um quarto segredo, pouco falado, mas fundamental, para fortalecer o espírito e vencer a carne de forma permanente. É algo que muitos cristãos sinceros não perceberam e por isso vivem entre altos e baixos espirituais. O quarto segredo para vencer a carne e fortalecer o espírito é a comunhão com o corpo de Cristo. Sim, a comunhão verdadeira com outros servos de Deus tem poder espiritual. Muitos pensam que podem manter a fé sozinhos, mas a verdade é que ninguém vence essa batalha isolado. O inimigo sabe disso, por isso, sua primeira estratégia é afastar o cristão da comunhão, esfriar o coração e fazê-lo pensar que consegue caminhar sozinho. Na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, está escrito: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Essa passagem é poderosa. Ela mostra que a comunhão é uma ferramenta de Deus para fortalecer o espírito. Quando o cristão está cercado por irmãos cheios do Espírito Santo, sua fé é renovada, sua esperança é alimentada e o peso das lutas se torna mais leve. A carne tenta isolar. O Espírito chama para a união. Quando alguém começa a se afastar da comunhão, é sinal de que a carne está vencendo o terreno. É assim que muitos caem. Primeiro se afastam da igreja, depois deixam de orar. E por fim, se tornam presas fáceis para o inimigo. A comunhão não é apenas estar presente em um templo, é viver em unidade com o corpo de Cristo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 46 e 47, a Bíblia diz que os primeiros cristãos perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, e comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. Esse é o retrato da força espiritual: unidade, adoração e alegria. Onde há comunhão, há poder. E esse poder não vem da quantidade de pessoas, mas da presença de Deus no meio delas. Em Mateus capítulo 18, versículo 20, Jesus declarou: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quando 2 ou mais se unem em oração, a carne se cala e o espírito age. A comunhão gera vigilância mútua. Um ajuda o outro a permanecer firme. Quando um cai, o outro estende a mão. Em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, está escrito: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. E no versículo 10 complementa: se um cair, o outro levanta o seu companheiro. É por isso que o inimigo teme tanto a união dos cristãos, porque juntos eles são inabaláveis. Mas a comunhão verdadeira exige humildade. Muitos não experimentam a força da comunhão porque guardam ressentimentos, orgulho ou críticas.
A carne se alimenta dessas coisas, mas o espírito floresce no perdão. Jesus ensinou em Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Isso mostra que Deus valoriza mais o perdão do que o sacrifício. Um coração dividido pela mágoa não pode ser cheio do Espírito Santo. E há algo ainda mais profundo. A adoração em unidade tem poder para quebrar correntes espirituais. Em Atos, capítulo 16, versículos 25 e 26, Paulo e Silas, presos, oravam e cantavam louvores a Deus. E de repente, as portas da prisão se abriram. Veja o poder da adoração conjunta. A carne estava em dor, mas o espírito estava livre. A adoração venceu o sofrimento. Isso nos ensina que a carne pode estar em cadeias, mas o espírito jamais será aprisionado quando adora a Deus. Mesmo em meio à luta, o louvor liberta, o louvor fortalece, o louvor transforma. Mas há um detalhe crucial. Não basta apenas frequentar uma igreja ou estar entre irmãos. É preciso viver no Espírito. É possível estar presente fisicamente e ainda assim distante espiritualmente. A verdadeira comunhão é quando o Espírito Santo é o centro das relações. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27, está escrito: Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Cada um tem uma função, cada um é importante. Quando um membro sofre, todo o corpo sente. Quando um membro se alegra, todos se alegram. É assim que o reino de Deus funciona. Muitos buscam força, outros buscam poder, mas poucos entendem que a vitória espiritual não está em conquistar, e sim em se render. Quando o cristão se entrega por completo, o Espírito Santo assume o controle da sua vida e a carne perde todo o domínio. A entrega total é o que separa os fortes dos superficiais. Há quem ore, jejue e leia a Bíblia, mas ainda não se entregou completamente. Ainda quer controlar o próprio caminho, ainda quer decidir por si mesmo. Mas a Bíblia é clara em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quando o coração confia de verdade, a carne perde o espaço. É impossível o Espírito Santo agir plenamente enquanto houver resistência humana. Deus não divide o trono do coração com a vontade da carne. É tudo ou nada. O apóstolo Paulo declarou em Gálatas capítulo 2, versículo 20: Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a declaração máxima de entrega. Viver em Cristo é morrer para si mesmo. Quando Paulo disse, não mais eu, ele estava dizendo, a carne já não manda em mim. Quem governa agora é o Espírito. Essa entrega traz liberdade. O mundo ensina que liberdade é fazer o que se quer, mas a verdadeira liberdade está em fazer o que Deus quer. A carne promete prazer e dá escravidão. O Espírito exige renúncia, mas dá paz, força e vida eterna. Negar-se não é viver triste, é viver livre. É dizer, Senhor, o que quero já não importa, o que importa é o que Tu queres. Essa é a chave para uma vida guiada pelo Espírito. Quando o cristão chega a esse nível de rendição, a carne não encontra mais espaço. Mas é preciso compreender, essa entrega não acontece de uma vez. Ela é construída todos os dias, através das escolhas, das renúncias e das decisões que moldam o caráter. O Espírito Santo vai transformando pouco a pouco, conforme o coração se abre. Em segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, está escrito: Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória,
na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. De glória em glória, passo a passo, o Espírito molda o cristão até que a carne já não tenha mais domínio. E quanto mais o Espírito ocupa o coração, mais o pecado perde força. A carne quer o controle, mas o Espírito quer comunhão. E quando o Espírito Santo domina, o crente passa a viver o sobrenatural de Deus. As tentações continuam, mas o desejo de agradar ao Pai se torna maior. O amor de Deus passa a ser o combustível da obediência. Essa entrega traz algo que o mundo não pode oferecer: a paz espiritual. Em Romanos capítulo 8, versículo 6, a Bíblia diz: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quando o Espírito governa, a alma descansa. Mesmo em meio às lutas, o coração permanece firme, porque sabe em quem confia. A vitória sobre a carne é diária. É uma caminhada contínua de renúncia, fé e obediência. Mas quando o Espírito governa, o peso se transforma em leveza. A fraqueza se torna força e o desânimo vira adoração. E é isso que o Senhor quer fazer hoje: fortalecer o espírito, renovar o fogo, restaurar a comunhão e reacender a fé. Talvez o inimigo tenha tentado te fazer acreditar que é impossível vencer, mas Deus te diz agora: pelo meu Espírito, tu vencerás. Em Zacarias capítulo 4, versículo 6, o Senhor declarou: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. Não é pela força humana, é pela presença divina. Por isso, neste momento, onde estiver, feche os olhos e diga: Senhor, eu me entrego completamente a Ti. Que o Teu Espírito domine minha mente, meu coração e minhas vontades. Que a carne se cale e que o Teu poder governe em mim. Se orou com fé, saiba, o Espírito Santo ouviu, e a partir de hoje, uma nova força começa a nascer dentro do coração. Se esta mensagem falou com a alma, escreva nos comentários: eu me rendo ao Espírito Santo. E antes de encerrar, lembre-se, este canal existe para despertar vidas, reacender a fé e revelar os mistérios da palavra. Inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa verdade e continue acompanhando as próximas mensagens que Deus tem preparado. Que o Espírito Santo te encha de poder, que a carne se curve diante da presença do Senhor e que a sua vida seja um testemunho vivo da vitória que há em Cristo Jesus. E se ainda não entregou sua vida completamente a Ele, este é o momento. Aceite Jesus como seu Salvador e procure uma igreja perto de sua casa para congregar. Lá, sua fé será fortalecida e seu espírito crescerá cada vez mais forte. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.